Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O título da lição de hoje é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Já lemos o texto áureo, que é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João é o Evangelho de Cristo mais profundo e teológico. João, ele foi escrito no final do primeiro século, entre os anos 80 e 90, então, portanto, após o seu exílio na ilha de Patmos, para combater o gnosticismo que havia na época por uma influência grega muito forte, que contestava a pessoa de Jesus. E o propósito da aula de hoje também é evidenciar, enaltecer a pessoa de Cristo. Nós estudamos sobre apologia cristã aqui, sobre todos aqueles movimentos, que alguns contestavam a Trindade, outros contestavam a divindade de Cristo, outros contestavam a pessoalidade de Jesus. O gnosticismo, o docetismo, sabelianismo, todos esses ismos aí, eles contestaram no decorrer dos séculos a pessoa de Jesus, dizendo que Deus nunca poderia se tornar homem, porque a matéria é má, uma influência grega muito forte, do primeiro século e até hoje tem influência. Então João escreve esse evangelho para combater essas heresias. Então João é o livro mais teológico, mais profundo, que você pode estudar a vida toda, o evangelho de João, que nunca nós vamos exaurir todas as profundidades que existem aqui do evangelho de João. Ele é o livro mais traduzido do mundo. Quando João escreveu o seu evangelho, todos os demais apóstolos já tinham partido. 90% do que está no livro de João você não vai encontrar nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos, porque eles escreveram praticamente, na maior parte, sobre os mesmos milagres de Jesus, mas João não. João, 90% do que você lê no evangelho de João, você não vai encontrar nos evangelhos sinóticos. Por que João escreveu o seu evangelho, além de combater o gnosticismo e as doutrinas falsas? Ele mesmo responde no capítulo 20, versículo 31. E ele escreveu não somente para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus, mas que ele é o Salvador da humanidade, para aqueles que nele creem. Quando você, olha aí o Márcio pôs para nós, obrigado Márcio. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Cristo significa, na forma grega, ungido. É o mesmo significado da forma hebraica, Messias, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João escreve, então, para mostrar que Jesus é o Deus que se fez homem. Mas quando Jesus, o Deus que se fez homem, mesmo na forma humana, na pessoa humana, ele nunca deixou de ser Deus. E mesmo depois de cumprir o seu ministério, entregar a sua vida por nós, ressuscitar e ascender aos céus, ou ser assunto aos céus, como dizem alguns, que é a mesma coisa, ele não deixou de ser homem, porque ele ainda hoje ele tem as feridas nas suas mãos, que um dia ele vai mostrar para aqueles que os traspassaram, diz a Bíblia. Jesus é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a encarnação de Deus. Existem inúmeros textos bíblicos que, em toda a Bíblia, você poderá fazer uma defesa da fé, defendendo a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, a soberania de Cristo. Mas eu sempre digo o seguinte: se algum dia alguém contestar para você sobre Jesus ser Deus, ou ser homem, você lembre-se do capítulo 1 de João. Só no capítulo 1 de João, irmã Janete, já tem ali toda a defesa da divindade de Cristo, da pessoalidade de Cristo, da soberania de Cristo, da onipotência de Cristo, da onisciência de Cristo, da onipresença de Cristo. Capítulo 1 de João. Se você fizer uma leitura bem atenta, você verá que ali já podemos usar como texto básico.
A Bíblia diz lá, relembrando vocês, que no princípio era o verbo. O que significa essa expressão, era o verbo? Significa, irmãos, que quando houve um princípio da criação de todas as coisas, e eu já ouvi muita gente falar errado esse texto aí. Esse texto significa o seguinte, que quando houve um princípio, ele já existia, ele é pré-existente ao princípio, ele já estava lá, Jesus já estava lá. Este verbo aí, a sua forma verbal, né? Ele está no modo indicativo, Wagner, viu? Você que era bom de português, né, Wagner? Pretérito mais que perfeito. Percebam que João não diz que no princípio foi o verbo. Estão me acompanhando? Muito bem. Quando eu uso a forma foi, eu fui, tu foste, né, Júnior? Ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. É um pretérito perfeito, é um passado especificado. É um pretérito perfeito. Quando João fala que Jesus era no princípio, é um passado mais do que o passado, entenderam? Ou seja, quando existia um passado, uma forma temporal, ele já estava antes do passado. Por isso que João é profundo, teologicamente profundo. Aí Paulo usa a expressão em Colossenses, ele é o primogênito da criação, não significa que ele foi o primeiro criado. Primogênito da criação significa, sabe o quê? Que quando tudo foi criado, ele já existia lá antes de tudo. Então o que nos remete isso? Que ele é Deus, que ele é autoexistente, que ele é eterno. Amém, irmãos? Então ele já era antes de todas as coisas. Olha, o texto diz que ele estava com Deus. Aqui nós percebemos nesse versículo que se ele era o verbo, é porque ele é divino. Se ele estava com Deus, estava ao lado de Deus, em movimento, como diz o comentarista, com Deus, é porque ele é uma pessoa da Trindade. Ele estava junto com Deus, lado a lado com Deus, e o verbo era Deus, e ele ressalta a importância aí, dizendo que Jesus é Deus. Então nunca houve um tempo, eu gosto dessa frase, nunca houve um tempo em que Jesus não existisse. Todas as coisas foram feitas por ele, verso 2, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que significa isso? Que ele criou todas as coisas, então ele é onipotente. Não é verdade, Zé Roberto? Ele é onipotente, ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é a fonte de toda a vida. A Bíblia diz que ele fez-se carne e habitou entre nós. Lá no verso 12, no verso 14, né, Márcio? E todos vimos a sua glória como de um unigênito do Pai. A encarnação de Cristo é o ponto máximo da revelação de Deus à humanidade. Então só Ele é digno de adoração. No Evangelho de João nós encontramos 7 vezes Jesus dizendo a expressão eu sou. Em João 6:35 ele diz eu sou o pão da vida. Em João 8:12 ele diz eu sou a luz do mundo. Em João 10:9 ele diz eu sou a porta. Em João 10:11 ele diz eu sou o bom pastor. Em João 11:25 ele diz eu sou a ressurreição e a vida. Em João 15:1 ele diz eu sou a videira verdadeira. E a lição de hoje, João 14:6, ele diz eu sou o caminho e a verdade e a vida. O capítulo 14 de João, irmãos, tanto o capítulo 14 como o capítulo 13 da aula passada, o 15 e o 16, do 13 ao 16, é chamado, eles fazem parte do discurso de Cristo, chamado discurso do cenáculo. Então eles foram sequenciais, foram no mesmo contexto onde Jesus estava com seus discípulos. 13
14, 15 e 16. Guardem bem isso. A partir do capítulo 13, então, para nós nos situarmos, quando Jesus se reúne para a última ceia com seus discípulos, era uma quinta-feira, a festa da Páscoa já estava começando, era a última semana de Cristo na terra. É importante nós localizarmos, fazermos esse comentário, irmãos, para nós nos localizarmos em tudo que Cristo fala aqui, no capítulo 13, 14, 15 e 16. Então, no dia seguinte, ele já seria morto. Na madrugada de quinta para sexta, ele já seria julgado. Já ia ser esbofeteado, já ia ser cuspido, já ia ser apresentado para o governador, para o sumo sacerdote, já ia receber as chibatadas ali dos romanos. No dia seguinte, o que nós vamos ler aqui, vamos estudar nessa manhã. Essa cerimônia chamada do lava-pés, né? Ele ensinou a humildade do servo. Nós aprendemos. E lá no finalzinho ele fala o seguinte: porque os discípulos, irmãos, estavam querendo discutir entre si quem era o maior, quem era o melhor, quem era o mais importante, né? E nós percebemos que muitas vezes as coisas não mudam, né? Hoje em dia, né? Há pessoas por terem um talento, uma vocação, uma facilidade com alguma coisa, né? Principalmente na obra de Deus, já gera uma competição. Eu tenho tido cuidado, irmãos, porque às vezes a gente, de tanto observar coisas erradas, a gente, né? Percebam que nós temos um mau hábito, nós pregadores, né? O pastorzinho não tem esse mau hábito, mas eu considero um mau hábito. Eu tenho evitado, irmã Janete, que muitas vezes a gente está ministrando, né? A palavra, a gente vira muito para trás, perceberam? E isso tem uma conotação, pode ter uma conotação equivocada. Às vezes é um mau hábito. Eu estou pregando aqui, por exemplo, no púlpito, né? E os obreiros estão à minha retaguarda, e eu fico me dirigindo mais a eles do que ao auditório. E o pregador tem que se dirigir mais ao auditório do que para o púlpito. E pode ser que seja um mau hábito, mas pode ser também, como há casos, que a gente percebe às vezes, que o pregador está querendo pregar mais para quem está à retaguarda, para demonstrar a sua oratória, a sua sabedoria, né? O seu preparo, o hermenêutico, o homilético, do que se preocupar em transmitir uma mensagem que o povo todo entenda. Percebam isso? Então a gente tem que ter esse cuidado quando nós exercemos algum ministério na casa de Deus. É claro, irmãos, que por mais talentoso que você seja, que eu seja, ou que nós sejamos, sempre haverá alguém menos talentoso e sempre haverá alguém mais talentoso, com mais facilidade para algumas aptidões ministeriais. E isso não desmerece ninguém, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, não é verdade? Então, no contexto aqui da lição, os discípulos estavam competindo entre si quem era o maior, quem era o mais talentoso, quem era o mais próximo de Cristo. E Jesus tira lá a túnica, se veste da toalha, ele cinge os lombos, ele pega a bacia de água, ele começa a lavar os pés de um por um ali, ensinando humildade. E depois que ele acaba de lavar os pés de todos os discípulos, vocês se lembram do texto? Pedro até refuta em princípio, né? Com uma falsa modéstia, na verdade. O meu não. Mas Jesus fala para ele: se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo, Pedro. Aí Jesus fala para ele então, aí Pedro fala: então lava tudo, né? A cabeça, o corpo, nem tanto, Pedro, não precisa também tanto. Exagerados, né? E ele ensina a humildade e fala: eu dei o exemplo para vocês, para que vocês sigam no exemplo. Vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou o mestre. Mas em nada, em outras palavras, nada me diminuiu, e nada me diminui de eu servir a vocês, porque ele já disse em outra ocasião: eu vim para servir e não para ser servido. E eu quero que vocês sirvam também, que vocês lavem os pés uns dos outros, independentemente de quem seja. E daí o que acontece? Aí Jesus começa a ensinar os seus discípulos ali, e começa a falar
de que um deles ia traí-lo. Na verdade, imagina todos numa ceia ali, aprendendo com o mestre, né? Num ambiente isolado, de tranquilidade. Cenáculo é lugar elevado, isso, pastorzinho? A palavra cenáculo significa lugar elevado, um lugar à parte. Só Jesus com seus 12 discípulos. Aquele ambiente gostoso de partir o pão, de tomar o vinho ali, né? Jesus ensinando, né, a humildade. Mas de repente, Jesus, ele começa a dizer ali que eles seriam bem-aventurados, que se seguisse o seu exemplo, mas que um deles ia traí-lo. Aquele que come, um de vocês que come aqui o pão comigo, ele levantou-se contra mim o calcanhar, ou seja, já está certo, já me vendeu. Agora imagina a situação dos discípulos aqui, né? Você colocou-se no lugar dos discípulos aqui, irmãos? Porque eles não sabiam quem era. De um ambiente de paz, de comunhão, de fraternidade, Jesus fala, tem um traidor entre vocês. E um começou, a Bíblia diz, começaram-se a entreolhar uns aos outros ali. Pedro dá um sinal para João, para que João perguntasse para Cristo quem era, né? Agora tem um detalhe aqui que eu nunca ouvi nenhum pregador falar. Eu comecei a pensar, e vocês pensem comigo. Quando Pedro fala para João, perguntar para Jesus quem era, Jesus responde, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Mas Jesus falou para todos aqui ou não? Vocês acham? Já pensaram isso? Pelo contexto aqui, ó, olha que interessante a Bíblia, né? É igual o pastor José falou, a gente sempre aprende, né? Todo dia está aprendendo, não vai aprender tudo. Jesus fala, aquele a quem der o pedaço de pão molhado, e aí ele pega e molha, diz a Bíblia, e dá para Judas. Mas o que acontece? Depois, vejam aí na sequência, nem precisa pôr lá, Márcio, não vai dar tempo. Então, na sequência, depois vocês vêem na casa, dever de casa, né? Jesus fala para Judas, o que tem que fazer, Judas, faça depressa. Aí, e a Bíblia diz assim, que os discípulos, eles, como Judas era o tesoureiro, pensaram que Judas estava para comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, porque a festa estava chegando, ou que separasse alguma oferta ali para os pobres. A Bíblia diz isso. Então Jesus não falou audivelmente. Entenderam? É um detalhe aqui, né? Prestaram atenção? Então eles ficaram com esse pensamento de, bom, Judas foi comprar as coisas, porque, por causa da festa, ele é o tesoureiro, mas Jesus falou que tem um traidor. Começaram a ficar preocupados. Naquela turbação e ansiedade do anúncio da traição, Jesus solta a segunda bomba ali. Outra coisa que eu vou falar para vocês, em outras palavras, Jesus, né? Eu estou com vocês agora aqui, mas é só por mais um pouquinho, tá bom? Eu vou me ausentar de vocês, e eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir. Aí ficaram mais inquietos ainda, ficaram mais preocupados ainda. E Jesus fala o seguinte, só que é o seguinte, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Vocês amem uns aos outros, como eu também vos amei, vocês amem uns aos outros. Porque se vocês amarem uns aos outros, nisto todos vão conhecer que de fato vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Que despedida, né, irmãos? Jesus ali com eles, 3 anos e meio mais ou menos, os havia comissionado, chamado para serem seus discípulos. Agora Jesus fala que um era traidor, que eles iam ficar sozinhos, que eles eram para amar uns aos outros, ou seja, assim, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros. Aí entra o capítulo 14 de João. Não se apressem de fazer uma leitura abrupta da palavra quando forem ler. Só que, antes de entrar o 14, Pedro não se conforma, né, irmãos? Pedro não se conforma de Jesus falar que ia deixar eles sozinhos. E fala o seguinte, Senhor, mas é o seguinte, a partir do versículo 36, lá, depois, tá, vocês leem, 13. Para onde vai, Senhor? Para onde o Senhor vai que eu não possa ir? Não tinha aprendido nada da humildade, né, Geraldo? Para onde eu vou,
disse Jesus para Pedro: não pode seguir-me agora, mais tarde, porém me seguirás. Aí Pedro solta a máxima, né? Em outras palavras, assim. Foi o 38, Marcos, por favor? 37 mesmo, a tua está 37. Por que eu não posso ir? Eu não vou responder pelos demais, mas por que eu não posso ir? Além de ir, Pedro estava dizendo, eu dou até minha vida por ti. Eu não sei os demais aí, Tiago, João, né? Mas eu não só vou onde o Senhor vai, mas eu entrego a minha vida por ti. É o que Jesus fala para Pedro, 38. Ironicamente, né? Parece uma ironia, acho que é uma ironia mesmo, né? Podemos dizer. Tu darás a tua vida por mim? Logo você, Pedro, vai dar a sua vida por mim? Vou falar uma coisa que você não precisava ouvir, né? Em outras palavras. Na verdade, eu vou deixar bem acentuada aqui essa verdade. Jesus está dizendo. Que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Você que está respondendo por si mesmo, dizendo que vai dar a vida por mim, que é ir onde eu vou, você vai ser o que vai me negar. Agora conjecturem comigo aqui, irmãos. Será que os demais não pensaram aqui, nesse contexto dessa fala de Cristo? Olha, então é Pedro que vai trair Jesus. Jesus declarou agora. Porque eles não sabiam que era Judas, os demais. Estão me acompanhando o raciocínio aí? Então Jesus falou, tem um traidor, vocês vão ficar sozinhos, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros. Pedro vai me negar, eu vou me ausentar. Aí sim começa o 14, Marcos. Põe para lá 14:1. Mas, né? Vamos colocar o mas aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Esse verso aí, irmãos, ele significa o quê? Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: tudo isso que eu falei para vocês, não fiquem ansiosos, inquietos, preocupados, temerosos, medrosos, como o mar agitado pelo vento. Não fiquem tristes, porque se vocês creem em Deus, credes em Deus, essa expressão aí está no modo indicativo, né? Credes em Deus, no modo indicativo. Credes em Deus, crede também em mim. Isso tem 2 ou 3 significados. Jesus estava dizendo o seguinte: se vocês creem em Deus, que é o Pai, creiam em mim também. Isso é um significado. Se vocês creem em Deus, creiam em mim também. Mas não é só isso. O segundo significado é esse. Jesus está afirmando, vocês creem em Deus. Vocês creem em Deus. Aí Jesus está mandando, crede, imperativo, afirmativo. Crede também em mim. Vocês creem em Deus, está ótimo. Agora eu estou ordenando para vocês, acreditem em mim, creiam em mim também. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos, com isso? Se vocês creem no Pai, que é Deus, eu também sou Deus. Se vocês creem no Pai, que é onipotente, eu também sou onipotente. Se vocês creem no Pai que é onipresente, onisciente, eu também sou onipresente, onisciente, sou soberano, tenho todo o poder, creiam em mim também, porque eu sou Deus. Verso 2, Márcio, por favor. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, olha aqui, irmãos, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Este versículo da Bíblia é um dos versículos mais, vamos usar uma palavra bem bonita, né, que usam os pregadores, né, e mestres, enigmáticos, interessantes, muitas vezes incompreendidos, paradoxal. O que é algo paradoxal? Algo meio contraditório, irmão Zé Roberto. Jesus está falando o seguinte, que na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula, né? Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Jesus está dizendo o seguinte, se não fosse, aqui na minha Bíblia é um ponto, né? Eu não sei na Bíblia de vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto.
Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vírgula, vou preparar-vos lugar. Primeira colocação que eu quero falar para vocês aqui, antes de explicar a contradição. Onde que fica a casa do Pai? Onde que fica a casa do Pai, irmãos? Pastor, não é pegadinha, não. Não é sofisma, né? É no céu. A casa de Deus não é no céu, Geraldo? Jesus diz isso na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo está dizendo aqui que a nossa cidade está nos céus, a nossa pátria está nos céus. A casa de Deus é o céu. Jesus ensina que Pai Nosso que está nos céus. E Jesus fala aqui no verso 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então na casa de Deus que é o céu, tem muitas moradas? Tem. Suficiente para toda a humanidade? Salva? Tem. Mas por que então Jesus falou que ia preparar lugar? Se Jesus falou que há muitas moradas, por que então que ele disse que ia preparar lugar para os seus discípulos? Põe o versículo 3, por favor, Márcio. Agora vocês vão entender. Verso 3, né? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas ele está falando de novo aqui que ia preparar lugar, irmãos. Só que ele disse no verso 2 que há muitas moradas lá. É meio contraditório, não é verdade? Não. Aparentemente contraditório. Eu vou explicar então. E eu ouvi isso, irmãos, de um grande pregador, e eu nunca mais... Essa é a melhor explicação para esse versículo aí. O fato de ter muitas moradas para todos, não significa que haverá lugar para todos. Entenderam? Vamos dar um exemplo aqui hoje. O nosso auditório aqui, ele tem lugar para 400 pessoas, um exemplo. Vamos fazer uma analogia com moradas. Aqui, cabem 400 pessoas aqui, sentadas, para a escola dominical. Que benção que seria, né, professor Ney? Mas existe lugar aqui hoje para 400 pessoas? Os lugares estão ocupados por 400 pessoas? Hã? Não estão. Por quê? Aquele lugarzinho que o Júnior está ali foi preparado para ele hoje. Certo? Aquele lugarzinho que o Alex está ali para ele, para o Samuel, para ele, para o Bozoque lá atrás. Esse lugarzinho aí, Bozoque, é seu hoje. Hoje é seu. Estão me entendendo? Dos irmãos aqui, esse lugar está ocupado hoje por vocês, porque ele foi preparado para vocês hoje. Em Tararé existem muitas moradas, irmãos. Mas por que há moradores em situação de rua? Porque não tem lugar para eles. Estão me entendendo? A Bíblia diz, Pedro fala que o Senhor Deus, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, encontrem o caminho, em outras palavras, que é Cristo, e tenham a salvação, e tenham, lugar nas moradas do Pai. E se toda a humanidade se converter, irmãos, haverá lugar para todos. Mas todos serão salvos? Não, nem todos serão salvos, porque Jesus não tem condição de preparar lugar para alguém que não o recebe como Salvador, que não vem a Ele como o caminho, e não aceita a Ele como a verdade, entenderam? Vocês me entenderam? Fiz me explicar? Então o fato de ter muitas moradas não significa que há lugar para todos, só haverá lugar para aqueles que encontrarem-se com Cristo como Salvador pessoal, crerem nessa verdade, prosseguirem firmemente e fielmente esse caminho até o final, para que lá no final do caminho tenha a vida eterna e um lugar com Ele. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Já vou explicar essa parte aqui. Eu tenho uma anotação na minha Bíblia, irmãos, eu quero que vocês acompanhem.
ouvindo, né? Ouvindo, porque esse aqui eu que escrevi aqui. Há muitos anos, eu vi uma matéria e eu atualizei alguns dados, certo? Desde a origem do universo, estima-se, Geraldo, que, você que é um leitor, que nasceram 117 bilhões de pessoas, desde o início do universo. Qual que é a população atual, mais ou menos? Quase 8 bilhões de pessoas. Então, vamos aproximar que já morreram 110, 109 bilhões de pessoas. E todas essas pessoas que nasceram e morreram, um dia vão ressuscitar, não é verdade? Será que se todas essas pessoas tivessem entregado a sua vida para Jesus, acreditado no Deus, né, Criador dos céus e da terra, antes da escritura da Bíblia, porque é possível, diz a Bíblia que é possível, que ninguém é inexcusável, Romanos capítulo 1, Salmo 19 e outros textos dizem que não é porque não havia a Bíblia escrita, que não há a lei no coração dos homens e a natureza aí proclamando a glória de Deus. Será que haveria lugar para 120 bilhões de pessoas? Nas moradas eternas? E essa matéria diz o seguinte: o tamanho da Nova Jerusalém, irmãos, e o nosso professor de escatologia está aqui, que é o pastor Ozinho, 2.200 quilômetros quadrados, aí, pastor Ozinho, mais ou menos, 2.200 quilômetros quadrados. Aí um engenheiro, né, um curioso, ele pegou esse cálculo da Nova Jerusalém e foi fazer um cálculo que, como era um cubo perfeito, quantas casas, Wagner, caberia nessa cidade? Quantas mansões, né, como diz a Bíblia, quantos palácios caberiam nessa cidade? Aí ele fez a conta, mais ou menos, rapidinho para vocês entenderem. Ele disse o seguinte: se considerássemos o pé direito de 6 metros, caberiam, ou haveria, né, 366.667 andares. Imaginem um prédio de 366.667 andares. Ele disse o seguinte, que se fosse construir nesses andares, né, casas mais ou menos de 1.000 metros quadrados, que é uma casa mansão, não é verdade? Não é mansão? 1.000 metros quadrados? As nossas casas aqui dão 100 metros, 200 metros, né? 150 metros, quando é grande, casa grande, né? 150 metros. Mas se fossem construir aqui casas de 1.000 metros quadrados, lá na Nova Jerusalém, considerando esses 366 mil andares, e já deixando espaço físico para praças públicas, ruas, etc., ele diz o seguinte, que caberiam quase 373 trilhões de casas. 373 trilhões de casas. Isso se, ainda, ele tirasse a metade das casas de cada pavimento, de cada andar. Caberia toda a humanidade lá na Nova Jerusalém? Caberia. Caberia. Há moradas para todos? Há moradas para todos. 117 bilhões de pessoas que nasceram até hoje. Mas há lugares para todos? Embora caibam, não haverá lugares para todos. Vocês entenderam, amém? Mas só que um detalhe, irmãos, Jesus fala o seguinte aqui: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele está dizendo, eu vou voltar de novo. Não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos, não fiquem temerosos. Não deixe que não sofram por ansiedades e medos e temores por causa da minha ausência momentânea. Porque eu vou voltar de novo, eu virei outra vez. E aqui eu gosto muito desse texto, irmãos, porque não é simplesmente, Jesus não fala simplesmente que eu virei outra vez e vou levar vocês comigo. Ele não fala isso. Ele diz, eu vou levar vocês para mim. É diferente. É como se um pai que chegasse e voltasse para resgatar um filho, e ele não pegasse o filho pela mão, mas ele carregasse o filho no colo e falou, vou levar você para mim. Não é profundo isso, irmão? Pelo menos para mim é profundo.
Eu não vou levar vocês comigo, disse Jesus para os seus discípulos, e para nós também nessa manhã. Eu vou levar vocês para mim, porque vocês são meus. Eu paguei o preço. Eu morri por vocês. E onde eu estiver, vocês estarão comigo para sempre. Jesus estava dizendo o seguinte, a lição do Espírito Santo da semana que vem, tá? Não vamos adiantar, né? Mas Jesus estava dizendo o seguinte, eu vou levar vocês comigo, e a partir de então, do arrebatamento da igreja, vocês estarão sempre comigo. Vão se encontrar comigo nas nuvens, vamos para o tribunal de Cristo juntos, vamos para as bodas do Cordeiro comigo juntos, depois viremos de novo para socorrer Israel, né, pastorzinho? Juntos comigo, como disse Judas, né? Como disse Enoque lá, quando Judas escreve, vede o Senhor vindo nas nuvens com milhares dos seus santos. O profeta mais antigo que falou a respeito da segunda vinda de Cristo, irmãos, foi Enoque. Enoque, vede o Senhor vindo nas nuvens com milhares dos seus santos. Interessante, né, pastorzinho? Nós com Cristo, julgamento das nações, nós com Jesus. Início do milênio, nós com Jesus, reinando com Jesus. Acaba-se o milênio, nós com Jesus. Criação de novos céus e nova terra, nós com Jesus. Transformação, e como diz o pastor Antônio Gilberto, a fundição de todo o universo. E a Nova Jerusalém brilhando para sempre, né, pastorzinho? Com capacidade de 373 trilhões de mansões. Nós com Jesus para sempre, irmãos. Nunca mais nos separaremos da presença de Jesus. Quantos podem dizer amém aqui nessa manhã? É por isso que Jesus começa falando, não fiquem preocupados, aconteça o que acontecer. Pode ser que tudo dê errado aparentemente. Eu vou me ausentar de vocês, vocês não podem ir onde eu vou agora. Porque eu já falei bastante para vocês, vamos ver daqui a pouquinho, né? Tudo que vai acontecer. Numa ótica humana, irmãos, Jesus sendo preso, esbofeteado, injustiçado, morto. Não é tudo dando errado? Mas Jesus fala, não fiquem preocupados, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. O final das coisas é melhor do que o começo. Às vezes, irmãos, percebam que quantos já sofremos, né, por males que nunca nos ocorreram, por causa da ansiedade, não é verdade? Fica ansioso, preocupado, meu dia amanhã, depois da manhã, e mês que vem eu vou, nem vai acontecer aquilo, porque Jesus está conosco. E Jesus fala, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Que dia da semana era mesmo que eu falei para vocês? Quinta-feira. Aí o que Tomé fala? Senhor, nós não sabemos para onde vais? Jesus fala, vocês sabem para onde eu vou? Já falei para vocês. Quando você lê o sinótico, se eu disse para vocês que era quinta-feira, então você tem que pegar todos os 3 anos anteriores e pensar e lembrar que Jesus tinha falado tudo para os seus discípulos. Várias vezes ele falou assim, importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, vai ser injustiçado, vai ser morto, mas vai ressuscitar o 3º dia. Eu estou avisando vocês o que vai acontecer, eu estou avisando vocês tudo que vai acontecer. Mas Tomé, irmãos, o crente Tomé fala, não sabemos para onde vai. Sabe o que é o crente Tomé? É aquele que não presta atenção no que Jesus fala. Irmãos, eu comentei com o pastor Osni esses dias, e muitas vezes, muitos de nós não estamos prestando atenção na palavra, né? Principalmente na palavra. Prestamos muita atenção às vezes nos louvores, mas na mensagem não. Esses dias eu vou aproveitar que o pastor Sérgio não está aqui, porque é constrangedor para ele. Não o que eu vou falar, mas eu penso que eu ficaria envergonhado, e a gente fica envergonhado. Você está pregando a palavra numa santa ceia, igual ele esteve pregando alguns dias atrás aqui, e tinha uns jovens aqui, irmãos, conversando a mensagem inteira, não sei como que aguenta. O culto inteiro conversando. E aquilo incomoda a gente, né? Incomoda a gente. Mas é claro que ele não vai chamar atenção por... Mas continuemos aqui, irmãos. O crente Tomé, nós não sabíamos para onde vais. Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho, já disse, e a verdade e a vida. Interessante que Jesus não fala, ninguém vai ao Pai. As pessoas dizem errado esse texto, ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo que Jesus está ao lado do Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto.
Jesus está dizendo, 3 anos e meio com vocês não entenderam, obrigado. Vocês não entenderam o que eu falei. Como tem sido o nosso empenho, irmãos, em conhecermos a Deus? Em aprendermos a palavra de Deus? A nossa leitura sistemática, né? Ouvirmos boas pregações, bons estudos bíblicos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: eu estou com vocês todo esse tempo, e vocês não estão me conhecendo? Não aprenderam tudo que eu ensinei para vocês? Porque se vocês me conhecessem a mim, vocês conheceriam meu Pai. Versículo 8. O que Felipe fala daí? Aí é o Felipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Agora o crente Felipe, irmão, ele só quer ver milagre. Ele só quer algo que veja, que ele possa ver, que ele possa tocar, que ele possa sentir com os seus sentidos naturais. Ele não tem fé suficiente, que mesmo tudo dando errado, o Senhor está com ele, e ele não pode ficar ansioso. Na verdade, muitas vezes não é fácil, né? Mas Jesus explica aqui em João 14, tudo isso, irmãos, vai dar tudo errado aparentemente, mas eu estou com vocês, eu prometo para vocês, que eu vou voltar. Tenham fé, creiam no Pai e crede também em mim. Agora o crente Filipe fala assim, então mostra-nos o Pai. Eu vou no culto hoje, se Deus não falar comigo pessoalmente, se eu não chorar, se não tiver conversão, se não tiver milagre, se eu não receber essa cura, se o meu pai não for curado, se minha mãe não for curada, se meu filho não for curado, eu não aceito essa derrota, eu não aceito essa injustiça, eu não aceito essa perseguição. Deus tem que fazer um milagre para mim, e se Deus não fizer um milagre? Nós vamos desviar, abandonar a fé. Muita gente é assim, irmãos. Deus nem sempre fará todos os milagres que almejamos e que pedimos. Mas Ele quer que nós creiamos, continue crendo, que o maior milagre Ele já fez por nós, que é a vida eterna, garantindo a vida eterna. E Ele fala ainda, né, Felipe, né? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Uma certa arrogância de Felipe, né? Em outras palavras, Jesus, amanhã o Senhor vai ser morto, mas não adianta nada. Tudo que nós ouvimos já não é suficiente para confirmar a nossa fé em Ti. Nós queremos ver o Pai. A verdadeira fé, irmão, suplanta a tangibilidade, o que é tocável, os atributos naturais. Versículo 9. Aí o que Jesus fala para Filipe, né? E para todos também. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Jesus estava dizendo, eu estou revelando o Pai todo esse tempo para vocês, e vocês não me conhecem. Filipe não prestara atenção em tudo que Jesus fizera, e ensinara. Versículo 10, Marcos, por favor. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus dá mais uma lição aí, da sua divindade. Ele está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai, nós somos um só. Eu faço as obras do Pai, e Ele faz através de mim, humildade, né, de Cristo. Você não acredita nisso, Filipe? Versículo 11. Crede em mim que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Jesus ordena de novo, né? Acredite, Felipe, acredite vocês 11 aí, né? Que já estavam só os 11, que Judas já tinha saído, né? Que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não podem crer pelo que eu ensinei vocês, que eu falei com vocês, todos esses 3 anos e meio, então creiam, ao menos por causa das mesmas obras que o Pai faz e o que eu faço. Se vocês não têm fé suficiente, não se lembram de tudo que eu fiz, das curas dos cegos, dos mudos, dos coxos, dos paralíticos, Jesus estava falando para Filipe, irmãos, e para os discípulos. Você se lembra da semana passada, lá em Betânia, o que eu fiz? Na casa de Marta, Maria e Lázaro? Lembram-se? Jesus estava dizendo em outras palavras, que Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias sepultado? Lembra lá, pelo menos, creia nisso pelo menos. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E muita gente, irmãos, interpreta equivocadamente esse versículo aí, né? Tem como fazer obras maiores que Jesus fez? Aí vem a onda dos dentes de ouro, né? Eu estava lembrando disso. Lembram-se disso? Acho que é da década de 90, né? E alguns falaram, olha, essas obras são maiores que Jesus.
a onda de derrubar as pessoas e não acontecer nada, né? De empurrar, de assoprar e falar, ah, isso aí é maior, que Jesus não fez. A onda do emagrecimento, né? Que é o ridículo isso, né, irmãos? Não é verdade? Fala a verdade. Não é verdade? Jesus pode operar milagre? Pode, até que pode. Mas nós temos que maneirar também, né, Carlinhos? Na comida, né? Para ter saúde, né? Eu já estava meio mais gordinho esse dia, subiu a pressão, agora estou emagrecendo um pouquinho. Nós que também somos mordomos, já estudamos essa lição, né? Agora, se você fizer um convite para vir aqui aprender a escola dominical, irmãos, a palavra de Deus aqui bem tranquilo, né? Pouca gente vem, né, professor Zé Roberto? Nem pudera toda a igreja estivesse aqui, porque tem lugar para todos, né? Tem moradas para todos, mas não tem lugar para todos. Mas se você falar que vai estar um milagreiro aqui, né, pastorzinho? Que emagrece gente, que dá dente de ouro, que dá chave de casa, de carro, de etc. e tal. As pessoas querem milagres, querem milagres. É o mesmo caso de Filipe, de Tomé, dos discípulos aqui, né? Mas a explicação do versículo 12, esses milagres maiores, os teólogos eruditos, eu pesquisei, dizem o seguinte: são em extensão e não em qualidade de milagre, tipos de milagres, entenderam? Extensão, ou seja, as obras de Cristo, o poder do Evangelho ia impactar o universo inteiro, o mundo todo. Percebam que o Evangelho tem chegado em muitas partes do mundo todo, e está sendo pregado por muita gente, nas internet, pessoalmente, né? É isso que Jesus quis dizer, o seguinte: o meu Evangelho será pregado em todo o mundo, vocês têm que evangelizar. É essa extensão que Jesus está se referindo, das obras maiores, irmãos. Isso suplanta o evangelho, a questão dos milagres. Versículo 13, irmãos, para nós encerrarmos, 13, 14, 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, aí esse versículo aí confunde muita gente também, né? Para nós encerrarmos. Então, se tudo que eu peço no nome de Jesus, eu vou receber, por que eu não recebi meu milagre então? A minha bênção? Eu vou explicar para vocês. Quando Jesus fala isso aqui, em nome de Jesus, e tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, não significa apenas a autoridade do nome de Cristo, porque todos nós sabemos que o nome de Cristo é poderoso, não é? O nome de Cristo é poderoso, mas nós oramos só nesse aspecto, pastorzinho, na autoridade do nome de Cristo. Mas essa expressão em aí no grego vai muito além disso. É muito mais profunda, significa para dentro do nome de Jesus. O que significa isso? Essa expressão, essa preposição grega eis, para dentro do nome de Cristo, vai usar a autoridade do nome de Cristo? Sim, o nome de Cristo é poderoso, mas é mais do que isso. O que mais? Através de Jesus, Ele é o mediador. O que significa isso? O que você está pedindo, Jesus pediria por você? Entenderam? Você está pedindo na autoridade de Cristo, no nome de Cristo. Mas Jesus ia pedir por você isso? Através de Jesus. Segundo lugar, Ele é o mediador. E terceiro lugar, conforme a vontade de Jesus. É a vontade de Jesus? Ele está pedindo na vontade dele isso que você está pedindo? É muito além da autoridade só, né, Geraldo? A autoridade, mediação através de Jesus. Ele pede por você isso? Ele pediria para você o que está pedindo? Ah, Senhor, vinga dos meus inimigos. Trata com aquela pessoa, Senhor. Tem gente que pede isso até hoje, irmãos. E a Bíblia fala assim: não vos vingueis, né? É isso que a Bíblia fala, pastorinho? Não vos vingueis, é isso? A mim compete a vingança, a justiça. Não vos vingueis, amados, a mim pertence a vingança e a justiça, eu vou retribuir. Então, se você está sendo injustiçado, não é você que vai orar para dizer, Senhor, que aquela pessoa morra, Senhor. Vocês lembram que em Lucas 9, Tiago e João passaram na aldeia de Samaria, né, em Samaria, aí não quiseram dar pouso para eles e para Jesus, eram uns dias anteriores, aí essa quinta-feira. Aí o próprio João, irmãos, é o apóstolo do amor, né, fala para Jesus, será que nós podemos orar ao Pai para que mande fogo aqui igual Elias fez? Para matar todo mundo, não quer dar pouso para nós? O que Jesus falou para eles? Calma lá, eu não vim para matar as pessoas, para matar as almas, as vidas das pessoas. Eu vim trazer salvação, eu vim trazer vida.
Então, irmãos, orar em nome de Jesus é muito além da autoridade do nome de Jesus. É segundo a vontade de Jesus e através dele. E é isso que o irmão Zé Roberto falou. Há muitas pessoas que pedem e não recebem, porque pedem mal, diz a Bíblia. E alguns que recebem aquilo que pedem, na ótica humana aqui, fazem mau proveito e abandonam a casa de Deus. Ai, Senhor, eu queria um carro para cooperar na tua obra. Eu queria tanto cooperar nas festividades lá no mato, no Ouro Verde, Santo Antônio, Pinhalzinho. Eu queria ajudar mais na obra, eu queria... Aí Deus dá um carro para ele, né, bem bonito. Aí ele coloca um adesivo lá, propriedade de Cristo. Mas aí passa meses sem nem vir aqui na igreja, na cidade. Aquele que falou que ia cooperar lá no mato, né? Ah, não, porque se eu for pôr meu carro naquele mato lá, vai quebrar, vai furar o kart, vai estourar o motor. Não, esse carro aqui é para andar com a minha família. Fala bravo, né? Igual Tomé aqui, igual o Felipe, né? Jesus não vai dar mesmo. Às vezes ele não dá por causa disso, tá? Porque você a pé de bicicleta, você está aqui na casa de Deus. Eu me lembro que o pastor, aquele missionário na Alemanha, o pastor Oséias, né, que esteve aqui, ele dizia para nós que falou uma vez aqui, irmãos, que havia velhinhas lá na Alemanha, que andava 60 quilômetros de trem para vir ao culto. Mas estavam lá cooperando. Aí Jesus fala o seguinte: então que se você for pedir para o Pai, em nome de Jesus, eu posso pedir a salvação do meu esposo, da minha esposa, do meu filho? Jesus pediria isso? É claro que pediria. Que a minha família viva em paz? Pediria isso? É claro que pede. E ele pediria por você, é a vontade dele que vivamos em paz. Alguma coisa para você ser útil no ministério? E esses dias, irmãos, eu ouvi um estudo muito bom sobre oração, e o pastor dizia o seguinte, pastor Rodrigo, estou encerrando. Ele dizia o seguinte: você pode pedir bens materiais para Deus, um bom emprego, uma porta aberta, você pode pedir, mas quando você pedir, você seja sincero e peça: Senhor, abre uma porta de emprego melhor para mim, muda meu salário, porque eu quero cooperar mais na obra missionária, eu quero contribuir mais na obra de Deus. Essa é a vontade de Deus para que o evangelho seja propagado? É a vontade de Deus. Ele pode abrir a porta para você, mas se ele abrir a porta, cumpra o que você está falando. E último versículo, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Concluindo, irmãos, haja o que houver, aconteça o que acontecer, independentemente das circunstâncias, Jesus é o caminho que nós devemos procurar sempre. Jesus é a verdade que devemos confiar sempre. E Jesus é a vida onde nós devemos depositar todas as nossas esperanças sempre, porque nós temos uma promessa maior: um dia Ele voltará de novo e nos levará, não com Ele, mas nos levará para si, e onde Ele estiver, nós estaremos para sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês, irmãos. Depois vocês leiam de novo o capítulo 13, 14, né? Para que haja um melhor aproveitamento. Obrigado.